quê? Porque você está andando em círculo, reclamando, murmurando, muitas das vezes não está confiando da forma que tem que confiar, muitas das vezes não está acreditando que a graça te basta, muitas das vezes você pede algo do Senhor, mas você já vai lá e coloca a sua mão, muitas das vezes você espera do Senhor, mas você fica contando as horas para acontecer. Não é para contar as horas. Se Deus falou espera, porque não chegou o momento certo. Se Deus falou é amanhã, é amanhã. Só tem algo que vai limitar o que Deus tem para você. É a sua falta de fé. Agora, se você crê, se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, tudo vai acontecer na sua vida. Acredite. A graça já nos deu tudo o que precisamos. Eu falo assim, Senhor, muito obrigada por esse privilégio, porque eu tenho uma fé tão grande que eu já vivo algo que nem aconteceu ainda. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Quem anda de perto, assim, juntinho de mim, me conhece melhor, sabe que eu sou uma pessoa muito sonhadora. E tem sonhos meus que Satanás já se levantou muitas das vezes, usando vida de pessoas, para olhar para mim assim e falar assim, rapaz, tô com esse salário desse tamanhico, tá sonhando tão grande assim? Quanto maior o degrau, maior é a queda, a pessoa falou para mim. Eu olhei para a pessoa assim e falei assim, Satanás do inferno, para trás de mim, porque a minha fé no meu Jesus você não vai anular. A minha fé no meu Deus você não vai anular. Aconteceu já, Gê? Quanto tempo você sonha esse sonho específico que eu estou falando para você aqui hoje? Desde que eu me entendo por gente, eu sonho. Qual que é a diferença? É que eu acredito que vai acontecer. Mas eu acredito de uma tal forma que quando eu falo para vocês, eu sou muito chorando, principalmente quando eu elevo o meu pensamento nesse sonho, porque eu me emociono muito, porque é algo que queima no meu coração. Eu sei que já está pronto, eu que não estou pronta ainda para receber. Entende? Eu não estou pronta, eu tenho certeza que eu não estou. Então o Senhor vem falar para mim. Antes de eu trazer essa palavra aqui, eu estava meditando e eu falo assim, obrigada, Jesus, porque Deus, quando Ele levanta um vaso para falar da palavra dele, primeiro Ele fala conosco, para depois falar com outras pessoas. E enquanto eu li a palavra, eu falo, obrigada, Jesus. Eu sou uma pessoa sonhadora, eu tenho esse sonho e eu já vivo ele. Eu sei que é eu que não estou preparada. Obrigada porque eu estou no processo. Eu estou amadurecendo, eu estou em fase de crescimento espiritual. Eu estou em fase de preparo, porque eu sei que no momento certo o meu Jesus vai me honrar com o meu sonho. Porque se tem algo que eu acredito é que eu vou viver esse sonho. E quando isso acontecer, acredite. Vai ser muito motivo de alegria e de glorificar o nome do Senhor, porque é algo impossível de acontecer aos meus olhos. Mas para o Deus que eu servo não é. Entende? Não é impossível para Ele. E Ele fala, no momento certo eu vou te dar. E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que em breve vai acontecer. Em breve vai acontecer, num futuro bem próximo vai acontecer. Eu declaro sobre a minha vida isso, e todos os dias eu oro por isso. Eu já oro falando assim, Senhor, não aconteceu ainda. Mas eu já glorifico o teu santo nome, porque eu vivo na tua presença e eu acredito que o Senhor vai me dar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que no momento certo, para nós pode ser, na palavra de Deus fala que um dia para Ele pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia. Então para mim pode ter durado 35 anos, mas para Deus passou apenas um dia. Para mim pode ter durado 35 anos, mas não chegou o momento do meu Senhor ainda. E glória a Deus por isso, porque eu entendo que eu estou em fase de crescimento. Eu entendo que a graça já me basta. Então, através da graça, eu já vivo esse sonho impossível. Porque eu sei que vai acontecer. O que é um impossível para o Deus que você serve? Nada é impossível para Ele. Se Jesus ele foi capaz de ressuscitar Lázaro com 4 dias de morte, imagina um pequeno sonho que está dentro do seu coração. Imagina uma pequena oração que você ora. Muitas das vezes você tem alguém que está com uma dor de cabeça lá e você fala, influencia a pessoa, vai no médico. Você não é capaz de colocar a mão na cabeça da pessoa e orar e já declarar a cura em nome de Jesus. Entende? Então você influencia ainda, você é crente, você está na presença, você está na graça. E você fala assim, vai no médico, quem sabe essa dor aí não passa? Não, melhor, vai na farmácia. Você ainda patenteia o negócio. Nada contra remédio, porque Deus deu a inteligência para o homem nos ajudar através da medicina. Mas antes de consultar o homem, consulte o Senhor. Antes de reverenciar o homem, reverencie o Senhor. Muitas das vezes você está passando por dificuldade dentro da sua casa, que está dependendo de você a resolução do problema.
Muitas das vezes o inimigo se levanta dentro da sua casa e você fala assim, o inimigo se levantou contra mim hoje. Mas você orou para expulsar o Satanás de perto de você? Você declarou com palavras, Senhor, a minha vida te pertence, ainda que o inimigo se levante contra mim, eu declaro que ele não tem força, porque o meu Jesus já venceu ele. Ele pode tentar, ele pode armar, ele pode jogar seta, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai te atingir. A palavra fala que ele não tem poder de te tocar. O Senhor permite ele armar estratégia para você. Tem situações que vai acontecer que o inimigo está furioso com você, doido para você dar uma escorregadela só para ele te atacar. Mas ele não tem poder de te tocar. Ele não tem poder. Ele só vai até onde o Senhor limita. É como se fosse um cachorro pitbull amarrado numa coleira. Imagine Satanás como um pitbull amarrado ali numa coleira. Esse é ele. E Jesus está ali segurando ele, mostrando, até aqui, só, não chega muito perto não, não vai não. Mas acredite, isso é para nosso crescimento. Mas por que Deus permite Satanás fazer algumas situações, algumas coisas? Justamente para você crescer na presença dele. Para você enxergar a soberania do Senhor. Enxergar que a graça basta. Quando Satanás ele foi tentar Jesus, o que ele queria? Que Jesus se prostrasse lá diante dele. Que adorasse. Ele queria de todas as formas enganar Jesus. Mas Jesus ele é o cara. Amém? Jesus ele parou tudo por mim e por você. E foi por esse amor que ele decidiu falar assim, a culpa deles, a dor, cada pecado que já cometeu e ainda aqueles que a gente ainda vai cometer. Acredite, Jesus já levou na cruz. E ele decidiu nos presentear com essa graça. Não foi porque nós somos bonitinhos, não. Não foi porque nós somos grandes ou pequenos, magros ou gordos. Não. Foi porque ele nos amou. O amor é uma decisão muito linda. E eu costumo agradecer, quando eu oro assim para Jesus, eu falo assim para ele, Jesus, essa é uma das minhas orações, que quando eu estou na presença do Senhor, eu falo para ele assim, Jesus, obrigada, meu lindo. Obrigada, meu Jesus, pela tua coragem. Porque, olha, vou falar uma coisa para você. Ninguém tem a coragem que Jesus teve. A maior prova de amor ele deu na cruz por mim e por você, ofertando a graça dele. Foi no momento da cruz que ele viu toda aquela situação acontecendo ali, pessoas culpando, pessoas acusando, pessoas que chicotearam, pessoas desdenhando na cara dele, e ele ali olhando. Imagina essa cena. Ele olhava para aquelas pessoas e nem nesse momento, com toda a autoridade e poder que ele tinha e todos os motivos que ele tinha para somente com um piscar de olho acabar com toda aquela humanidade terrível, nem nesse momento ele sentiu esse sentimento. Ele viu todos aqueles que o feriam com amor e ainda ele foi e falou assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Que amor é esse? Que amor é esse que Jesus sente por mim e por você? E o que a gente faz para merecer isso? O que fizemos para merecer isso? Nada. E continuamos sem fazer nada. Muitas das vezes ele chama eu e você para permanecer na graça e nós enxergamos outras situações. Nós enxergamos outras setas, nós enxergamos outros pratos, nós enxergamos outras coisas, menos Jesus. E acredite, o seu passado não te condena por nada. Eu não sei por que Jesus ele insiste em falar isso, o teu passado não te condena. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo aos seus olhos. Não existe pessoas pior do mundo para Deus. Nós que olhamos para pessoas com olhar de julgamento. Jesus olha para pessoas com olhar de amor. Ele enxerga em mim e em você um potencial que você desconhece. Não tem como a nossa capacidade humana enxergar o que Deus enxerga em nós. Porque nós olhamos para dentro de nós enxergamos, eu não sei vocês, mas eu olho, eu falo assim, misericórdia, Deus. Como que o Senhor ama um ser humano desse? Porque pensa numa pessoa nervosa, irmão. É eu. Eu sou uma pessoa muito nervosa diante de algumas situações. Eu confesso para você que eu estou em fase de melhoria na presença do Senhor, porque nós precisamos crescer constantemente. Ninguém aqui é perfeito. Você só precisa de se disponibilizar, se aquebrantar na presença do Senhor e sujeitar o teu espírito, a tua alma pecaminosa e ruim. Porque a tua alma é ruim igual Satanás. A tua alma fica lutando com você o tempo todo, tentando te convencer a não permanecer na graça, a não vir na célula. Entende? A não ir na igreja, a não ouvir a palavra de Deus, não ouvir o louvor. Não, aquele funk lá pesadão, aquele negócio é muito mais gostoso de ouvir do que um louvor.